Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, como temos feito há 11 semanas. Nós vamos olhar o capítulo 8 e vamos ver o que o Senhor quer falar no nosso coração nesta manhã. Está com a Bíblia aberta aí já? Neemias, capítulo 8, versículo 13 ao 18, certo? Livro de Neemias, Antigo Testamento. Você pode abrir ali e nós vamos ver o que Deus quer falar no nosso coração nesta manhã. Eu vou ler aqui a partir do versículo 13. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas, na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro dia até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Certo? Vamos orar? Senhor, pedimos aqui a tua direção, a tua graça, a tua proteção. Queremos falar do Evangelho, queremos ler a tua palavra, queremos aprender mais sobre ti, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Então, nós estamos caminhando no 11º sermão dessa série em Neemias. Nós estamos pregando expositivamente, verso por verso. E eu creio que vai dar uns 16 sermões, a 18 sermões, esse livro inteiro. Mas o que nós temos visto desde o início até agora é que o Senhor Jesus está construindo uma igreja, um povo, através de nós. E não só uma igreja, mas também está reconstruindo a nossa vida em vários aspectos. Muitos de nós estão quebrados, estão fragilizados, e o Senhor Jesus tem trabalhado no nosso coração, tem falado inúmeras áreas que nós precisamos ser transformados, alguns entulhos que nós precisamos remover, alguns muros que nós podemos reconstruir, mas em grande parte Deus tem trabalhado na nossa vida, e se Deus não tem trabalhado na tua vida, provavelmente você não tem Deus ainda, certo? Porque Deus é um Deus que trabalha. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até no sábado, e eu também trabalho. Então Deus trabalha constantemente na nossa vida, Deus é um construtor, Deus foi um carpinteiro, e Deus disse para Noé exatamente o tamanho da arca, as medidas. Então ele era um bom carpinteiro, ele entendia de construção, entendia de projetos, e Deus tem um projeto muito grande na nossa vida e tem trabalhado na nossa vida através da pregação da palavra. Então, recapitulando o que nós vimos, só o sermão passado, nós vimos que Israel estava 141 anos sem nenhum tipo de culto. A cidade estava destruída, estava em ruínas, eles reconstroem a cidade e eles fazem um culto curtinho, culto de 1 hora, culto de 6 horas de pregação da palavra. Esdras se levanta, prega durante 6 horas, desde o amanhecer até o meio-dia, o povo se quebranta, se entristece, porque a lei tinha sido pregada. E você que tem filhos, sabe o que eu estou dizendo, né? Que a gente diz para o nosso filho, não faz, e ele faz. E aí ele chora, porque ele sofre as consequências. Basicamente é isso. A lei tem 613 leis. E o povo de Israel, imagina, 6 horas de alguém lendo lei por lei, te falando, você quebrou isso, você fez isso errado. Então o povo tinha 613 motivos para chorar. Eles estavam 141 anos vivendo como ímpios, como desgraçados, que não tinham o menor interesse na lei de Deus. E de uma hora para outra levanta um homem e começa a pregar a lei para eles. E eles se quebrantam e choram. E Esdras e Neemias, os líderes, falam para eles, vocês estão chorando, isso é correto. Mas lembrem-se que o Senhor é bom. Ele perdoa pecado, é um Deus perdoador. Ele oferece um meio para a salvação. E por isso a alegria do Senhor é a força de vocês. Deus se alegra em salvar os pecadores. Alegre-se com eles. Eles fazem uma grande festa, eles comemoram,
E isso é o domingo. O domingo deles é um dia inteiro, das 6 da manhã ao meio-dia de culto, do meio-dia até a noite, festa. Eles estão celebrando, comemorando, estão se alegrando. O que a gente faz? Geralmente na segunda-feira. Na segunda-feira, quando o pastor prega na semana passada, 1h10, a gente fala assim, chega, não quero mais nada de Bíblia na segunda-feira. Segunda-feira eu quero viver a minha vida. O que acontece? Claro, no domingo deles é o sábado, né? Provavelmente. Eles pegam o primeiro dia da semana e eles se reúnem. O que eles fazem? No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, no caso deles, no sábado, no domingo, os chefes da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. O que nós fazemos segunda de manhã? Segunda de manhã nós esquecemos que a maioria dos cristãos nominais de igreja, segunda-feira de manhã, eles vivem como um diabo, como eles realmente são. São diabólicos, o coração deles é maldito. E eles vivem de forma ímpia, eles não estão nem aí. No domingo eles levantam a mão, na segunda eles batem na esposa. No domingo eles levantam a mão, na segunda eles roubam seus colegas de trabalho. Assim que a maioria dos cristãos vive. Mas esses caras aqui estão 141 anos longe da pregação. Um homem fiel levanta, prega, e agora eles têm o coração deles tocado pela lei. E na segunda-feira de manhã eles querem continuar ouvindo o que Deus está falando para eles. Eles ainda querem entender mais sobre a palavra. Eles acham que o domingo, 6 horas de pregação é pouco. Eles querem mais, eles querem entender muito mais, eles querem ouvir muito mais. Eles querem continuar aprendendo. E muitas vezes nós queremos que o culto termine. Nós temos um momento especial do culto, quando a gente diz amém, vamos para casa. Nós gostamos desse momento. Algumas pessoas, quando o pregador pergunta assim, alguém tem uma pergunta, a pessoa levanta a mão. Eu tenho, que hora que acaba? Qual o momento que termina? Muitas igrejas são assim, muitas igrejas realmente a gente tem vontade que aquele homem pare de falar. Eles querem ouvir mais, eles querem aprender mais. E o que a gente aprende nesse primeiro trecho sobre obediência, sobre conhecimento, e que nós vamos ver hoje aqui, basicamente está permeado em conhecimento e obediência, porque, deixa eu falar isso aqui antes de entrar no texto, porque nós ou nos tornamos grandes conhecedores, grandes teólogos, ou nos tornamos fanáticos. O pastor diz, doa o teu carro, ele vai lá e doa, ele obedece, mas não tem conhecimento. Tem muitas igrejas que só têm o conhecimento, e os cristãos são quase como um palito de fósforo, eles acendem rápido e queimam rápido. E muitas vezes nós perguntamos, por que o meu filho não continua na igreja? Porque eu dei um start muito forte e depois caí, porque eu só tinha conhecimento e não tinha obediência. E o que nós vamos ver nesse capítulo é que conhecimento e obediência devem andar de mão dadas. O que nós sabemos e o que nós praticamos devem vir juntos. E o que nós vamos ver aqui, então, em primeiro lugar, é o conhecimento e depois a obediência. O que acontece? Os líderes querem aprender mais. Então, 2 coisas que nós vamos ver aqui. Primeiro, os líderes das famílias, os chefes das famílias, de todo o povo, os sacerdotes, os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Eles querem aprender mais. Eles querem saber mais como viver, eles querem agradar a Deus. Eles até agora estavam vivendo errado. E agora eles aprenderam que tem um jeito certo de viver. E eles querem saber, Esdras, domingo foi demais o que tu fez ali. Eu quero saber, assim, como é que eu faço agora para viver de forma prática isso aqui? E deixa eu te dizer uma coisa, você que é homem. Esses líderes que estão levantados aqui são os homens da família. Nós não teremos uma sociedade diferente, uma igreja diferente, uma casa diferente, enquanto tivermos homens fracos. Homens tolos liderando suas casas. Enquanto nós não estivermos homens interessados em saber tudo o que este livro está ensinando, como viver uma vida santa, piedosa, nós teremos casas arruinadas, famílias quebradas, mulheres abusadas. Teremos para sempre. Filhos que são abusados na infância e pais que não sabem defender a sua família. Enquanto nós não tivermos homens que na segunda-feira estão interessados no que a Bíblia pode ensinar para eles, nós teremos igrejas fracas, falidas, decrépitas, como mortos, que no domingo são analisados como no INSS e na segunda estão mortos, enterrados. E igrejas são assim hoje em dia, porque os homens, em grande parte, são bunda moles. Perdão pela palavra. Mas não querem estudar. Eles querem que um homem os ensine, que uma mulher os ensine no domingo e que os filhos vão para o seu pequeno cultinho e acabou. E na segunda-feira, a Bíblia é um livro arcaico que não é aberto nas suas casas. Enquanto não mudarmos isso como homens,
não haverá transformação. Não haverá. E é isso que esses caras estão entendendo. Os homens, os líderes, os chefes do povo precisam entender mais a Escritura. As igrejas estão procurando métodos melhores. É célula, é pequeno grupo, é evangelismo abundante. Nós estamos procurando constantemente quais são os métodos que vão fazer a igreja crescer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. Homens melhores. E é isso que estes homens entendem. Eu sou o método de Deus para a transformação da minha casa. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Eduardo Leite. A transformação da minha casa passa por mim. E é isso que eles querem fazer na segunda-feira. Aprender como lavar uma louça para a glória de Deus. Honrar a sua esposa para a glória de Deus. Criar os seus filhos para a glória de Deus. Suprir a sua casa na glória de Deus. Amar e cuidar do seu lar. Cuidar da cidade para a glória de Deus. Precisamos de homens melhores. Homens interessados. E eu pergunto para você, homem. Você é esse tipo de homem? Se os líderes dissessem assim, nós precisamos levantar às 6 da manhã na segunda-feira, tirar um tempo de oração. Você se disporia a isso? Você faria isso? E aí você diz, eu não entendo o que o pastor fala. Eu não entendo algumas coisas na igreja. Mas claro, você não lê a Bíblia. Você não ora. Você não busca Jesus. Você nunca vai entender nada. Se depender da comida de domingo para viver a semana inteira, você vai morrer de fome. É fato. Segunda coisa que nós vemos, esses homens estão posicionados, levantados, os líderes do povo estão levantados, e eles não estão atrás das palavras da Super Nani, das palavras dos blogueiros, das palavras do Thiago Nigro, como é que é aquele doido lá o Marçal, Pablo Marçal. Eles não estão interessados, eles estão interessados na palavra da lei. O que isso significa? Eles estão interessados em submeter-se à Escritura. Falamos semana passada 3 formas de olharmos a Escritura. Quais são elas? Abaixo dos nossos pés. Eu sou mais importante que a Escritura. À frente dos meus olhos, a Bíblia e eu temos o mesmo tamanho de importância. O que eu penso e a Bíblia são a mesma importância. Se eu discordar da Bíblia, a Bíblia está errada. E colocar a Bíblia acima da nossa cabeça. A Bíblia é regra de fé para a minha conduta e prática. Eu devo viver conforme ela diz, conforme ela ensina. E esses homens, eles querem estudar a lei. E eu digo para você, às vezes nós estamos passando por um momento terrível e nós só queremos abrir a Bíblia e achar um versículo que nos dê paz, não é? Você quer abrir no Salmo 23 e abrir lá, o Senhor é meu pastor. Imagina que esses caras estão procurando uma palavra de Deus, estão assim, cara, precisamos de uma palavra de Deus para a nossa família. Aí eles abrem Levítico 23. E Deus diz para eles habitarem em tendas por 1 semana. Fantástica. É a palavra que eu precisava para a minha vida, habitar em tendas. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente pensa que é ridículo o livro de Levíticos? Ridículo habitar em tendas? Porque a nossa mente é mundana. É ímpia. A gente não entende a liturgia, a beleza do que Deus estava falando na palavra dele. E esses caras, eles se espantam. Eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas. Imagina tu ficar feliz com isso aqui. Se fosse assim, acharam escrito que o amor de Deus dura para sempre, essa misericórdia nunca... Não, acharam que deveriam habitar em cabanas. Então, vem aqui, ó. Durante a festa do 7º mês, eles estavam no 7º mês, como a gente falou. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saiam para os montes, tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Então eles leem Levítico 23, que o povo deveria, uma vez por ano, no 7º mês, fazer uma festa das cabanas. O que era a festa das cabanas? Primeiro, não é o filme A Cabana, tá bom? Nem o livro. Se você é cristão e você diz, o filme da cabana é ótimo, eu pergunto, você é cristão? Certo? O filme A Cabana é ridículo, horrível. Ele não retrata a realidade da Bíblia. Ele retrata Deus de uma forma totalmente bizarra. E eu já vi muitos cristãos, bem entre aspas, ai, o filme A Cabana, o livro mudou a minha vida. Como?
Se aquele satânico, diabólico, Deus é retratado como uma mulher. Ah, mas é uma simbologia, não interessa. O Espírito Santo, a Trindade é blasfemada naquele filme. E muitos cristãos acham que é lindo, é um filme cristão. Parênteses fechado. Eles vão habitar em cabanas. O que acontecia? A festa das cabanas era uma festa que Deus havia instituído para que o povo juntasse com seus filhos durante uma semana, fizessem tendas e fizessem uma cabana. E durante essa festa, eles iam lembrar o tempo que eles tiveram atravessando o deserto e habitando em cabanas. A ideia da festa das cabanas é lembrar os nossos filhos que Deus nos guiou por meio do deserto até chegarmos à Terra Prometida, até chegarmos a Canaã, para que nós tivéssemos a nossa terra, a nossa liberdade. Deus nos tirou da escravidão do Egito, nos guiou por meio do deserto até que nós estivéssemos sendo libertos. Então, na festa das cabanas, eles ficavam 7 dias habitando em cabana. No 8º dia, eles faziam o dia da expiação, o Yom Kippur. Faziam o dia da expiação, faziam uma festa. Eles matavam um cordeiro, o outro mandava um cordeiro de Azalel, né? Cordeiro para o deserto, que era o cordeiro condenado, e era uma grande festa. Começavam com eles habitando em cabanas, lembrando que eles ficaram um tempo no deserto, e no último dia havia a festa da expiação. Deus havia perdoado o pecado do povo, eles haviam sido salvos. Então, era uma festa muito importante para aquele povo, para a memória do povo, para lembrar eles do caráter de quem Deus é. Um Deus perdoador, um Deus que nos guia no meio do deserto, um Deus que cuida do povo de Deus, do povo dele, e leva o povo dele em segurança até a Terra Prometida. Só que por muito tempo eles não estavam mais fazendo isso. Por muito tempo eles não tinham mais feito isso. E, na verdade, eles estavam 141 anos sem nem ter um culto. E o que ele nos diz é que fazia desde Josué, a gente entende a história, desde Josué, isso vai fazer no mínimo 800 anos, onde eles estão hoje, e Josué é 1200, 1100, 1000 antes de Cristo, eles estão 450, 600 a 800 anos, sem um tipo de festa como assim. Se você ler a Bíblia, você vai ver poucas vezes o povo de Israel comemorando a Páscoa. Há poucos relatos, o povo era perdido, não tinha ninguém que amasse a Bíblia, que achasse que ela era relevante. E aí eu pergunto para você, talvez você já tenha lido Levítico, talvez você nunca leu Levíticos. E aí isso é uma coisa preocupante também, né? Se você nunca leu Levíticos. Mas se você acha a palavra de Deus relevante para os seus dias, sim ou não? Se você lesse sobre a festa das cabanas, você ia se alegrar? Cabanas. A maioria dos cristãos acha a Bíblia relevante para o seu dia a dia, mas não lê ela no dia a dia. Dizem que um estudo diz que 70% dos cristãos não acredita que a Bíblia possa ser útil para os dias de hoje. 70% dos cristãos. Se nós formos perguntar quantos cristãos leem a Bíblia diariamente, vai cair para 10%. Olha, 10% sendo muito, muito positivo. Assim, pensando muito positivo, 10% dos cristãos leem a Bíblia diariamente. Isso é trágico. Sendo que é a Bíblia que tem poder para transformar a nossa vida. É a Bíblia que é relevante para nos mudar. Lembra Moisés no deserto? Moisés, ele entra na tenda e quando ele sai da tenda, o rosto dele está brilhante. Vocês lembram disso? Antigo Testamento? Certo? Isso nos mostra que o contato com Deus diário transforma as nossas afeições, principalmente a nossa face. Quem nós somos. Nos transforma diariamente. Moisés é um exemplo para nós, que não temos mais a tenda do encontro, mas sim a Bíblia, que um contato diário com a Bíblia deveria nos fazer ter o rosto resplandecente. Deveria mudar nosso dia a dia. A Bíblia deveria ser relevante para nós. Esses homens estão submissos à Escritura, eles querem liderar suas casas, eles querem liderar conforme a Bíblia, e termina dizendo aqui, como está escrito. Isso aqui é o hino do céu. O hino do inferno é, eu acho que. O hino do céu é, como está escrito. Como está escrito? Como está escrito? Quanto disso está entranhado no teu dia a dia? Quantos nas tuas conversas você diz, conforme a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina é, 2 pontos, você fala. O que está escrito na Bíblia é, 2 pontos, você pensa. Quanto disso está entranhado no teu viver? Quando o teu colega de trabalho
pede para você mentir para o teu chefe, você pensa assim, o que a Bíblia diz, 2 pontos, não mentirás, não darás falso testemunho. Quantos de nós pensamos assim, biblicamente? Quantos de nós estamos interessados no como está escrito? Isaías 8, anote para ler depois esse texto, Isaías 8, versículo 20. Isaías está dizendo que o povo está perdido, não tem mais apreço pelas escrituras, e por causa disso eles consultam médiums. Médiums seria espíritas, necromantes, pessoas que consultam mortos. O povo de Israel estava fazendo isso. E Deus profetiza contra o povo dele. E fala, por que vocês consultam os mortos, aqueles que não podem te dar caminhos de vida? Não façam isso. E Isaías diz, bem assim, à lei e ao testemunho. Ele está dizendo, vão à lei e aos testemunhos, à lei e à palavra. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Jamais verão a luz do alvorecer. Quanto da Escritura você conhece? Sabe, Spurgeon diz que John Bunyan, se você cortasse o braço dele, em vez de sair sangue, escorria versículo. O Peregrino, se você ler o Peregrino comentado com os versículos, vai ver que constantemente tem versículos citados. Quanto da Bíblia você conhece? Quanto da Escritura você conhece? Como você vai obedecer a Deus se você não conhece o que Deus tem para você? Quanto você vai poder se submeter à vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? O que é pecado, meus irmãos? O que é pecado? Pecado é quando a minha vontade vai contra a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, certo? Nós falamos aqui, há 613 leis no Antigo Testamento. Elas podem ser resumidas em 10 mandamentos, certo? 10 mandamentos, vocês já ouviram falar, né? Não é aquela novela da Record, certo? As 2 tábuas da lei, 10 mandamentos. 613 são reduzidos em 10. E 10, Jesus diz que o coração da lei são 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo, certo? Então, como nós vamos entender qual é a vontade de Deus? Partindo de 613, é muito difícil. Indo para 10, Deus resumiu em 10 mandamentos. Nós vamos aprender nos 10 mandamentos como Deus quer que nós vivamos. Mas nós temos uma vontade. Quando elas se chocam, isso chama pecado. Se eu faço algo que vai contra a vontade de Deus, eu peco. Como nós vamos saber que é pecado? Se nós não sabemos qual é o 6º mandamento. Se nós não sabemos qual é o 10º mandamento. Como nós vamos saber se nós estamos agradando ou desagradando ao Senhor, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Por isso o foco dessa primeira parte desse texto é conhecimento. Tem uma frase que diz, não é as coisas que eu não sei que me assustam na Escritura. São as coisas que eu sei e eu não pratico que me assustam na Escritura. Então, vamos para a parte da obediência. Nós vamos ver aqui, então, que eles vão obedecer, certo? Os líderes publicaram um decreto, e o que o povo fez? O povo saiu, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios de casa, na casa de Deus, na praça do Portão das Águas, na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. O que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa básica. Obedeceram, certo? Então o líder fala, vai lá, compra ramos, compra galhos de árvores e você vai fazer uma cabana. O que eles fazem? Eles obedecem. O que começa com pequenos líderes estudando a palavra de Deus, tentando entender qual é a vontade de Deus, agora se alastra para o povo. Todo avivamento na história é assim. Um pequeno grupo de pessoas interessadas na Bíblia, interessados no que Deus quer revelar. Todo avivamento na história começou assim. Com pequenos homens, 2, 3, 4 mulheres, 4 homens reunidos, orando, buscando, e de repente, Deus derrama um avivamento. Nós temos líderes aqui reunidos, buscando, entender a vontade de Deus, e eles mandam para o povo, e o povo obedece. E nós vamos ver Neemias 9 é o fogo do avivamento. Neemias 9 é o avivamento. Então os líderes estão estudando, e Deus derrama sobre o povo a graça da obediência. E nós vemos que o conhecimento agora se torna prático. O que eles aprenderam da Escritura, façam tendas, se torna prático. O que o povo faz? Pratica. Pratica o que sabe. Pratica o que sabe.
Agora o povo quer praticar o que eles aprenderam. E muitas vezes, quando a gente está conversando com alguém, confrontando alguém, falando com alguém, a pessoa diz, não, isso eu já sei. Ok? Quantas vezes a gente diz, isso eu já faço? Em vez disso, eu já sei. Muitas vezes nós já sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. E se nós não fazemos o que nós sabemos, nós não sabemos. Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos. E o povo está fazendo aquilo que ele sabe. Aquilo que ele aprendeu, ele vai fazer. Não é só eu sei. Eu sei. Ted Tripp diz que essa é a primeira máscara da autodefesa num confronto de aconselhamento. É a pessoa dizer, eu já sei isso. Eu já sei isso. Ok, você já sabe isso. Você já faz isso. São coisas muito diferentes. Eu sei, pastor, que eu tenho que me submeter. Eu sei, pastor, que eu tenho que ler a Bíblia. Tá, mas você faz isso. Ah, não faço. Então, você não sabe ainda. Você só aprendeu. Você ainda não viveu. Lembra que sabedoria em Provérbios é a prática do conhecimento. Isso é saber. O que é ser sábio? Praticar aquilo que você sabe. Então, fazendo aqui um merchandising, né? Lá no meu YouTube, estamos no Provérbio capítulo 5. Se você não viu ainda, basta acessar o YouTube e olhar. Eu estou lendo lá e comentando Provérbios. Então, o povo entende uma coisa muito importante. A Bíblia não é só para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Se a Bíblia for um livro informativo, pegue ela e jogue fora. Não serve para nada. Se ela não for um livro que te confronta, que te transforma, você está usando ela de forma errada. A Bíblia é uma espada, não uma almofada, certo? Nós precisamos da espada para nos cortar, nos atingir. Aí ontem alguém disse assim, o pastor da igreja lá, como é que foi? Não foi extremista, quem estava junto? Alguém? Não foi extremista. Muito radical. Eu fui no culto lá e o pastor lá é muito radical. Nossa. Tem alguma coisa que eu estou falando aqui que a gente não está lendo na Bíblia aqui? A Bíblia é radical. Nós que somos muito moles. Nós que fomos criados a leite com pera. A ovo maltine, como dizia o Gil Brother. Nós somos criados a coisas softs. Em nossos dias ninguém mais quer sofrer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus sofreu. Jesus morreu pelo que ele queria. Se você é discípulo dele, se prepare para sofrer. Ponto. Ponto. Então, nós vemos que esse povo começa a fazer cabanas. Imagine isso. Imagine você chegar na sua casa, Rafa, e você dizer assim para sua mãe, ó, o pastor pregou no domingo lá, seguinte, amanhã tu não vai trabalhar, tu não faz nada. Nós vamos montar umas tendas aqui no quintal de casa e nós vamos ficar uma semana acampado, Pedro. Nós vamos acampar uma semana. Fazer um acampamento, nós vamos fazer uma fogueira e nós vamos comemorar uma semana. Tá, mas eu tenho que ir no médico. Não, tu não entendeu, mãe. O pastor falou na Bíblia lá que nós temos que fazer isso aqui. Sabe, esses caras estão chegando em casa assim, ó, os líderes do povo disseram o seguinte, esquece que nós temos que fazer amanhã, nós temos que comprar a tenda, pegar folhas, comprar madeiras, nós temos que fazer uma tenda na nossa casa e nós temos que ficar uma semana em tendas porque a palavra de Deus diz isso. Parece bobo, né? Mas qual foi a última vez que a Bíblia mexeu nas tuas prioridades? Qual foi a última vez que você disse assim, não, peraí, eu preciso parar o que eu estou fazendo e fazer o que a Bíblia manda eu fazer? Qual foi a última vez que você pensou assim, isso é prioridade para Deus, isso é prioridade para mim. Eu vou fazer primeiro o que é a minha prioridade. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Esse povo está agora querendo obedecer a Escritura, ajustar a sua vida. Esse aqui é bem como um relógio que a gente ajusta a hora. Eles estão ajustando a vida deles na palavra de Deus. E eu digo para você, nós sempre temos uma desculpa. Aqui o povo não deu, mas nós sempre temos uma desculpa. Nós sempre temos assim, não, mas tem um teólogo que diz que cabanas não é literal. Cabanas, na verdade, é uma expressão metafórica para um tipo de cobertura espiritual que eles deveriam ter durante 7. Sabe, nós sempre temos assim, não, porque Calvino disse que, na verdade, isso aqui não é bem assim. Lutero afirmou que não é bem assim. Tal. Por que a gente não consegue pegar a Bíblia e simplesmente ler e fazer o que ela manda? Aí muitas discussões que eu já tive com algumas pessoas, inclusive na internet. Essa semana aconteceu isso, um cara comentou
no Reels que eu coloquei lá, ele colocou assim, porque não concordo com isso, babá. Daí eu perguntei assim, cara, tu já leu a Bíblia? Daí a resposta dele, porque não importa. Eu falei, não, eu não te perguntei, tu respondeu uma coisa que eu não te perguntei, tu já leu a Bíblia? Ele não respondeu mais. Ué, sumiu. Sabe, se nós pegássemos a Bíblia e nós sentássemos e nós nunca tivéssemos ido à igreja nenhuma e nós abríssemos o livro de Atos e começássemos a ler Atos 2 e nós víssemos os caras todo dia, Atos 2:42, e todos os dias eles permaneciam, eles lutavam para estar na comunhão dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós lêssemos isso aqui, a primeira vez na vida, nós nunca fomos na igreja luterana, batista, presbiteriana, assembleiana, presbi-assembleiana, batisteriana, qual for a igreja, nós nunca fomos em igreja nenhuma, mas nós abrimos o livro de Atos a primeira vez na vida, e nós lemos Atos 2, a primeira vez na vida. O que você entende que os cristãos primitivos faziam? Que eles estavam todos os dias juntos, pomba. Mas aí nós pegamos os teólogos. Não, os teólogos dizem que é um dia da semana. Eu quero que o teólogo vá para o inferno. Eu quero ver o que a Bíblia diz. Eu quero aprender o que a Escritura está nos ensinando. E nós somos muito teologizados na nossa mente. Sabe, não, mas não é bem assim, porque, não, a Bíblia não diz nada do que a gente está falando. Mas um filósofo, um teólogo, pensou aquilo e nós colocamos aquilo na Escritura. Estou dizendo para nós não lermos teólogos. Não é isso que eu estou dizendo. Existem bons teólogos, fiéis à palavra, que estão querendo honrar a palavra. Mas existem maus teólogos. Existem maus pastores. Existem maus crentes. E nós somos, muitas vezes, mais levados para esses caras. Então, se Deus nunca pode mexer na nossa prioridade, no nosso horário, no nosso tempo, nós temos que pensar que Deus que nós estamos seguindo. Como diz Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Para os crentes é Agostinho de Hipona, para os católicos, Santo Agostinho, certo? Então, como diz Agostinho, se Deus não pode te confrontar, pense que Deus que você está seguindo. Então, se Deus não pode mexer nas tuas prioridades, que Deus você está seguindo. Então, olha só o que acontece aqui. 4 áreas que Deus quer colocar nossas vidas em cabanas. Entre aspas, certo? 4 áreas que Deus quer mexer nas prioridades da nossa vida. Primeiro, as prioridades. Quais são as nossas prioridades? O que a Bíblia diz em Mateus 6:33? Vai ganhar um bombom quem acertar aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em que lugar? Tá, vamos lá, gente. Tu leu a Bíblia a primeira vez. A Bíblia está dizendo assim, buscar em primeiro lugar, certo? Não tem nenhum teólogo te disse que o primeiro lugar pode ser o segundo, certo? Primeiro ali é entre as prioridades. Você leu a Bíblia a primeira vez. Buscar a Deus em primeiro lugar. O que você entende? O que é mais importante do que buscar a Deus? Vamos? Nada. Nada. Se a gente for sincero, Deus precisa colocar nossas prioridades em cabanas. Precisa mudar as nossas prioridades. Deus quer fazer com que o seu nome seja glorificado no nosso meio, através da forma que a gente vive. E para isso, ele precisa colocar as nossas prioridades em cabanas. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nós achamos que é prioridade e começarmos a pensar o que de fato a Bíblia diz que é prioridade. Certo? Nós precisamos fazer isso se nós queremos ser bons filhos de Deus. Segunda área que Deus quer colocar nossas vidas em cabana, o dinheiro. Primeira vez que você leu Provérbios capítulo 3. Honra o Senhor teu Deus com as suas primícias, para que os teus celeiros se fartem, seja o teu lagar se enche de vinho. Você leu a primeira vez isso, o que você entende? Que o seu dinheiro não é seu dinheiro, mas a primícia do seu dinheiro é do Senhor. Uma oferta alçada a Deus é a primeira coisa que você faz com o seu dinheiro. No tempo de Israel, eles faziam isso com a colheita. A primeira parte da colheita, eles entregavam ao templo. Mas o que nós fazemos com o nosso dinheiro? Não, é o meu dinheiro. Tanto que muitos teólogos e muitos escritores vão dizer que o último lugar que um cristão se converte é no bolso. E você fica desconfortável quando o pastor fala de dinheiro. Isso é um sinal que o dinheiro é teu Deus. Se nós não podemos tocar no teu Deus, é porque o dinheiro é o teu Deus. E muitos de nós não queremos que as pessoas falem sobre dinheiro, conversem sobre dinheiro, mas o dinheiro é um termômetro de como nós vivemos nossa vida. Nós investimos naquilo que nós amamos.
Nós investimos naquilo que nós amamos. Nós compramos presentes para pessoas amadas. Nós compramos uma casa bonita, uma casa na praia porque nós amamos descansar. Nós colocamos dinheiro naquilo que nós amamos. Quanto do nosso dinheiro é colocado na obra de Deus? Por que eu estou dizendo dinheiro? Porque eles foram comprar folhas. Eles foram arrumar folhas, foram arrumar galhos. Eles têm que comprar madeira, eles têm que comprar tecido. Eles nunca tinham isso, agora eles vão ter que mexer no dinheiro deles para ter isso aí. Deus pode colocar o dinheiro em cabana na tua vida? Terceira área, louvor. Todos nós adoramos alguma coisa. Se nós lêssemos a primeira vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Romanos 11:36. Se nós lêssemos a primeira vez, o que nós entendemos? Que toda a nossa vida deve ser para o louvor de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa. 1 Coríntios 10:31. Fazei para a glória de Deus. O que nós entendemos? Que o nosso louvor é para a glória de Deus. E todos nós louvamos algo. Eu acho fantástico o carro antigo. Eu acho fantástico o Voyage do José. Acho lindo. Sabe, o José posta lá, às vezes ele lavado, eu respondo. Pá, cara, que demais esse carro. Que lindo esse carro. E o José, pastor, tem que dar uma arrumadinha. Sempre tem uma coisa para arrumar, né, José? Tem que dar uma arrumadinha, pastor. Mas eu respondo, cara, que demais. E aí nós estamos aqui cantando, louvando. Às vezes nós estamos meio atrapalhados, tipo hoje. Mas nós não respondemos. Você entende que o Deus magnífico, muito mais importante do que um carro, está aqui na nossa presença. E nós deveríamos responder a esse Senhor. E nós deveríamos responder, uau! Nós estamos entregando nosso louvor para qualquer outra coisa. Para uma casa, para um computador, para uma mulher, para um homem. E não estamos dando louvor a Deus. E eles vão parar agora 7 dias para celebrar ao Senhor. 7 dias de adoração. 7 dias para fazer um culto ao Senhor. É um encontrão, é um cultão. Quarta e última coisa que Deus quer colocar em cabanas, as nossas emoções. Ficou 3 ali, né? É o 3.3. Quarta e última coisa. Onde estão a tua emoção, o teu coração, os teus sentimentos, as tuas afeições? Nós nos emocionamos olhando o Rock derrubar o Drago no Rock 4. Mas nós não nos emocionamos quando nós vemos a palavra de Deus sendo pregada. Nós nos emocionamos quando o Jack fica pendurado na porta. Como é que é o nome da mulher lá? Para que a Rose seja salva. Mas nós não nos emocionamos pelo Salvador que ficou pendurado o dia inteiro sangrando até morrer. Tem algo errado nas nossas emoções. Nós nos emocionamos quando nós ouvimos uma música que toca o nosso coração. Nós não nos emocionamos quando nós cantamos ao Senhor. Tem algo errado. As nossas emoções não estão em cabanas. Nós não paramos tudo para dedicar as nossas emoções a Deus. Tem algo errado no nosso coração. Então essas 4 áreas Deus quer colocar. E vamos ver aqui então, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso. Aqui, provavelmente, a tradução não é bem exata. Não é que eles nunca tinham feito isto, mas provavelmente eles nunca tinham feito desse jeito. Essa é a forma que seria traduzida mais correta. Eles nunca fizeram isso desta forma, como eles estão fazendo agora. Por quê? Porque agora existe uma alegria neles. Eles estavam alegres. E isso não havia acontecido ainda. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Josué, o discípulo ou sucessor de Moisés. E todos estavam muito alegres. Certo? Então, o que acontece? Os filhos de Israel se reúnem, então, o livro da lei foi lido, o livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia de festa. E celebraram a festa durante 7 dias. Ou seja, 7 dias de louvor e adoração. Certo? É o Pentateuco Atlântida. É o festival. É o Pentateuco Palusa. Certo? É o Pentateuco Rio. Eles fazem uma festa de 7 dias para ler a palavra de Deus e ouvir a pregação. Eles querem aprender e celebrar diariamente. Eles estão tocados pela lei. E aqui eu fico assim, um pouco pensativo sobre isso. Eles estavam tocados pelo livro da lei de Deus. Sabe, se fosse o evangelho ainda, né, Ravinha? Se fosse Salmos. Mas eles estavam lendo a lei.
E nós temos um relacionamento muito errado com a lei. Nós achamos que a lei de Deus não serve mais para os nossos dias. A lei de Deus, ela revela a imutável e perfeita vontade de Deus para nós. A lei de Deus nos revela o que nós precisamos fazer para aprendermos a viver conforme Deus quer que nós vivamos. Então existem 3 formas de se relacionar com a lei. Isso aqui é geral. 3 formas de se relacionar com a lei. Preste atenção nisso. A primeira dessas formas, o legalista, o religioso. Se eu obedeço, Deus me abençoa. Certo? Alguém já pensou assim na vida? Se eu obedeço, Deus me abençoa. Deus deve me dar a bênção porque eu sou alguém obediente. Essa é a forma religiosa de viver. Então ele busca viver de acordo com a lei e se esforça para não quebrar nenhum mandamento. Isso aqui é basicamente o jeito que os fariseus viviam. Porque eles viviam para não quebrar a lei. Só que o problema é que a lei não quebrava o coração deles. Certo? Eles queriam não quebrar a lei, mas a lei não quebrava o coração deles. Então eles se tornavam legalistas. Falei semana passada. Como o legalista vive? Ele vive como se tivesse um binóculo. E o binóculo é a lei de Deus. Então ele olha para todo mundo e pensa, esse cara tá errado, esse tá errado, esse tá errado, esse tá vendo errado, esse tá vendo de forma errada, porque a lei diz isso, a lei diz aquilo. Mas ele nunca olha a lei como se fosse um espelho que mostra para ele aonde ele está errado. Porque ele é o cara certo, o cara santo, o cara que conhece a lei. E ele se esforça para viver conforme a lei, para que Deus o abençoe. E quando ele não consegue obedecer, ele se frustra, ele se chicoteia, ele se bate, ele se pune. Primeira forma, preste atenção, legalismo. Segunda forma, libertinagem ou irreligioso. Paulo vai dizer que a anomia, em Romanos capítulo 6. Anomia, a negação, nomos lei, sem lei, certo? Anomia. Aqueles vivem de forma anômica, sem lei. Eu não preciso de viver de acordo com a lei, porque ela não tem importância nenhuma para os nossos dias. Deus me aceita de qualquer jeito. Você é o centro do coração de Deus. Do coração, quer dar um tapa na coxa. Você é o centro. Um evangelho açucarado, doce, que não confronta. Venha como você está, Deus te aceita, você pode ser assim. E quando você conversa com essas pessoas, eles dizem assim, não, mas a lei de Deus já foi cumprida em Jesus. Nós não precisamos mais viver debaixo da lei. A lei já passou. Aí tu vive como um demônio. Mas a lei já passou. Esse tipo de pensamento, ele enxerga que a lei não tem importância para os nossos dias. E o que a Bíblia ensina sobre isso? Paulo vai dizer em Romanos 7, a lei é justa e boa. Ou seja, a lei é aproveitável. Então essa pessoa, ela vive assim, não importa como Deus quer que eu viva, importa é que eu sou aceito. É a mesma coisa que você chegar em casa e você bater na sua esposa, brigar com ela, ser um escroto. Você dizer assim, a minha esposa me ama. E ela me aceita do jeito que eu sou. É um relacionamento saudável? Não é. Não é um relacionamento saudável. Porque um relacionamento saudável, eu me importo com o que a outra pessoa pensa e a outra pessoa se importa com o que eu penso. E nós tentamos viver de forma que um agrade o outro. Como eu me relaciono de forma saudável com Deus se eu acho que Deus não se importa da forma que eu vivo? Está errado. Por isso que viver de forma irreligiosa também é errado. Então tem o religioso e o irreligioso. E qual é a terceira forma? A forma evangélica. Evangelho. O que o evangelho diz? Nós não temos, escute isso, 613 leis. Eu duvido que alguém pare e diga assim, não tem nenhuma lei que me acuse. Eu cumpro todas. 613 leis, cara. Eu não cumpro nem os 10 mandamentos, não, mas eu consigo. Nenhum de nós consegue. Nós não conseguimos cumprir a lei. E quem diz que consegue, como diz João, é mentiroso. Então quebra a lei. Certo? E Tiago vai dizer que se nós quebramos um mandamento, nós quebramos todos. Então nenhum de nós consegue viver conforme a lei. E o que Deus faz? Por isso que Deus envia Jesus. E por isso que a igreja é baseada no evangelho. Por quê? Porque Deus envia Jesus, não para que ele viva de qualquer forma, para que ele cumpra a lei. E de fato ele cumpre a lei. Ele diz para João, convém que eu faça tudo que está escrito.
Porque, como diz Lutero, não é só a morte de Jesus que nos salva, mas a vida de Jesus que nos salva. A vida de Jesus é uma vida perfeita. E a morte de Jesus é uma morte perfeita. E por isso que na cruz, a obra da salvação pode ser também dita como uma substituição. É o que Paulo está falando em 1 Coríntios 5. Ele tomou os nossos pecados, ou seja, a nossa quebra da lei, para que nós recebêssemos a sua justiça. Ele cumpriu a lei e nós não conseguimos. Ele cumpre, ele é perfeito e nós não somos. E por isso que agora nós vivemos diante de um Deus que se entregou por nós, mesmo nós não merecendo. E isso muda corações. E agora nós somos motivados não mais porque nós queremos obedecer para ser salvos, mas nós somos motivados porque nós já fomos salvos. Nós somos motivados porque Deus aplicou uma grande salvação na nossa vida. Ele trocou de lugar conosco. Isso nos motiva a obedecê-lo. Motiva a agradá-lo. E por isso que o religioso diz, eu obedeço para ser salvo. O religioso diz, eu não preciso obedecer, já sou salvo. E o cara que crê no evangelho diz, eu sou salvo, portanto eu obedeço. Eu sou salvo, estou num relacionamento de amor com Deus, por isso eu quero obedecê-lo. O meu coração foi transformado, a minha motivação foi transformada. E Ezequiel diz, o livro de Ezequiel diz, que Deus gravaria, Ezequiel 34, se não me engano, gravaria a lei no nosso coração, para que nós a obedecêssemos. Isso é um novo nascimento. Todo aquele que nasce de Deus, obedece a Deus. E quem não obedece a Deus, não nasceu de Deus. Então nós vemos que eles vão encerrar aqui. Fazendo o quê? Fazendo uma reunião solene, um culto solene. Eles vão terminar como? A vida cristã termina como, meus irmãos? Eu tô indo pro final, se alegrem comigo. A vida cristã termina como, meus irmãos? Nenhum cristão pode ser cristão sem a igreja. Nenhum cristão pode ser cristão sem a igreja. Não tem como. Ah, mas eu sou cristão olhando o culto online. Você está em pecado. Se arrependa. Se você está comendo a nossa live, você quer ser cristão na sua casa, você está errado. Deus está te confrontando. Como eles terminam? Se reunindo como igreja. A vida cristã é uma vida comunitária. O conhecimento e a obediência, eles culminam numa vida de igreja. Por isso, todo aquele que foge da comunhão, ele está abraçado no pecado. No íntimo, quando uma pessoa diz, eu não quero mais ir na igreja, não quero mais estar na igreja, ela está em pecado. Está em pecado. O que ela sabe e o que ela faz estão contra um outro. E ela foge da comunhão, porque na comunhão há alegria, a reunião dos santos. Eles estão reunidos 7 dias como igreja. E Jesus deu a vida pela igreja, pelo povo dele, cada um de nós. E outros que se reúnem neste domingo para louvar o nome do Senhor Jesus. Outras igrejas da cidade, outras igrejas do mundo estão reunidas. E cada uma das pessoas que se reúnem nessa igreja, que creem em Jesus de fato, foram amadas por ele até a morte. Mas escute isso. O diabo quer que você desvalorize a igreja. Preste atenção nisso. O diabo quer que você desvalorize a igreja. Ele quer que você saia daqui desvalorizando a igreja. Ele quer isso. Porque se você estiver longe da comunhão, você é uma presa fácil. Pode ser comida e devorada. Todo predador isola as suas presas antes de matar. O diabo quer isolar os crentes. Quer isolar os crentes. Então, 6 formas que o diabo quer que nós pensemos sobre a igreja. Primeiro, o diabo quer que a gente pense que a igreja é chata. Que o que nós fazemos aqui é tedioso. Que ouvir a palavra de Deus, o homem pregando, cantar no domingo é chato. E domingo de manhã ele quer que você levante pensando, mais uma vez, tem que ir para a igreja. Mais uma vez, eu preciso estar lá. Isso é o diabo sussurrando no seu ouvido. Porque eles estão alegres. Estavam não só alegres, mas muito alegres. Nós temos que estar alegres de manhã. O Senhor Jesus, e eu confesso para vocês, eu vim hoje de manhã não tão alegre, sabe? Eu vim com um monte de coisas para resolver assim, na minha cabeça. Problemas dentro da igreja mesmo, pensando assim, cara, eu tava ali abaixado antes, e o Everton veio e tentou me animar, assim, eu queria dar um soco nele, porque eu não queria ser animado, sabe? Só que isso é igreja. É quando alguém vem e te anima, quando tu não quer, eu não queria ser animado, mas ele tava ali, te anima, Lei, vai estar tudo certo, tu vai pregar a palavra, vai dar certo. E a gente não quer, às vezes, isso. Eu confesso para vocês, eu não queria, mas era necessário. Eu louvo a Deus pela vida do Everton, fazendo isso na minha vida, entendeu? Eu precisava de alguém ali me dizendo, vai, cara, te anima. Eu precisava de alguém dizendo, vai, faz isso. Canta, vai, prega. E o diabo quer que a gente esteja desanimado, que a gente olhe a igreja como algo chato, como algo ruim, tedioso.
Segunda coisa, o diabo quer que você veja a igreja como pessoas metidas, intrometidas e chatas. Pessoas que querem se meter na tua vida, porque o diabo não quer que você seja cuidado, pastoreado. Estávamos eu e o Rafinha ontem até as 2 da manhã lá em casa. 2 da manhã. E hoje de manhã eu levantei 10 para as 8. A Jaque levantou mais cedo, porque as crianças levantaram às 7. Ela deixou eu dormir 50 minutos a mais. E nós estávamos até tarde ali conversando, pastoreando um ao outro, sabe, falando do nosso coração. Mas o diabo não quer isso, não quer que a gente esteja junto. Não quer você nos pequenos grupos, não quer você sendo pastoreado, não quer você sendo cuidado, não quer que um irmão teu olhe o teu pecado e diga, cara, isso aqui está errado. Mude isso na tua vida. Ele não quer. E toda vez que alguém vier falar isso para você, vai ser a mesma reação que eu tive. Eu queria dar um soco, sabe? Eu não queria ele perto de mim. Mas isso é a voz do diabo te dizendo, se afasta. E não a voz de Deus dizendo, esse cuidado. Terceira coisa, a igreja só tem hipócrita. O diabo quer que você oculte as suas fraquezas. Ele vai dizer, por que você vai na igreja? A igreja é só pessoas hipócritas. E eu digo para você, eu diria para o diabo, se o diabo fala isso para você, sempre tem lugar para mais um. Certo? Deixa eu participar também dessa reunião. Nós somos hipócritas, todos nós somos. Todos nós somos. Mas nós temos aprendido a abrir nosso coração, confessar as nossas fraquezas, tirar as nossas máscaras de orgulho, de dizer eu sou o bonzão, de deixar ser cuidado, de deixar ser pastoreado. Quarta coisa, a igreja só quer teu dinheiro. O diabo não quer que você seja generoso. O diabo não quer que você oferte na missão. O diabo não quer que você veja o reino de Deus crescendo. O que você compra no mundo hoje sem dinheiro? Aí você pensa assim, R$100 é muito dinheiro. R$100 para uma igreja não é nada. Nada. O que você faz com R$100? O Joia Gabi que tem o nosso caixa. Faz nada. Nós queremos comprar material para as crianças, R$100 não compra nada. Queríamos comprar uma TV com R$100. Você não compra uma TV? Essa TV aqui é minha, tá vindo lá de casa, todo sábado. Daqui a pouco ela queima, e daí a gente faz o quê? Na casa nós vamos desenhar uma TV num quadro, para nós olhar, vamos pintar a série que nós estamos olhando. Mas R$1.000 é muito. R$1.000 não é nada. Na mão de uma igreja não é nada. R$1.000 é muito para nós chinelão. Se nós ganhar R$1.000, nós estamos loucos de feliz. Mas na mão da igreja não é nada. Porque nós precisamos fazer não é nada. Para pessoas que nós precisamos alcançar não é nada. Nós queríamos patrocinar publicações no Instagram. E aí tu pergunta para um cara que trabalha com... Não é tráfico, tá? É tráfego, é diferente. Trabalha com tráfego pago. Aí tu pergunta para ele qual é a média de valor que seria bom investir. Uns R$1.000 por mês. R$1.000? R$1.000? Sim, mas se tu quer alcançar um número bom de pessoas, tem que ser R$1.000. Mas é muito. Não é nada na nossa mão. R$5.000 é muito, pastor. Não é nada. Nossa iluminação aqui, a gente está usando a iluminação do hotel, uma porcaria. Nossos vídeos ficam tudo escuro, né, Helena? Então, nós precisávamos investir em uma iluminação boa. Talvez com R$5.000 nós locasse uma sala, tivesse um espaço bom. R$5.000 a gente poderia fazer alguma coisinha. Poderia, mas não é nada ainda. Se fosse pensar em decoração, em café, em contas da igreja, não paga nada R$5.000. E o diabo quer que você pense que 200 pila, 250, R$300, 100 pila que tu oferta, o pastor só quer meu dinheiro. Se 100 pila é muito para ti, então nem dá. Nem dá. Nem dá. Aí o João me olha assim, mas não faz isso não, meu. Por favor, não faz isso. Nem dá. Sabe, se pesa muito no teu... mas é muito difícil, então não dá. A gente faz questão de não receber. Faz questão de não receber. Faz questão de não ficar com esse dinheiro. O diabo quer que você olhe como uma igreja que é um lugar de pessoas intolerantes. Ele não quer que você creia em Jesus. Há 2.000 anos os cristãos dizem, só existe um caminho para o céu. E deixa eu te dizer isso aqui. Dias sombrios estão vindo e eles vão afetar todos nós. Os primeiros a sofrer vai ser eu. Acabei de publicar no meu Instagram. Eu estou proibido durante 30 dias de fazer live. Vou fazer uma live do culto aqui, não posso. O Instagram não quer que eu fale para as pessoas que me sigam aquilo que eu falo no Instagram. Eu não posso mais falar. Durante 30 dias eu estou proibido de fazer live. Vai chegar um tempo que todos nós estaremos proibidos de falar. Só existe um caminho para o céu. Só um Salvador. E é Jesus Cristo. Você acha que é normal que eles querem fechar a porta do hotel? Óbvio que não. Todo mundo faz o culto de porta aberta aqui. Mas eles querem que feche a porta. E eu não estou gritando aqui, né? E Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Nós estamos dialogando aqui. Mas eles não querem que o nosso discurso se propague. Eles não querem. E vai chegar um dia que ninguém de nós vai poder falar nada.
que dizer para o mundo que só existe um caminho, que homossexualidade, que a prática homossexual é pecado, que adultério é pecado, que mentira é pecado, que fornicação é pecado, que roubo é pecado, que reter é pecado. Vai chegar um dia que nós dizemos essas coisas, vai ser considerado um crime, e todos nós vamos sofrer. E a igreja é um lugar intolerante. Bem-vindo ao mundo. Há 2000 anos a igreja é intolerante. Só existe um caminho para o céu, o nome dele é Jesus. Só existe uma forma de ser salvo, o nome dele é Jesus. Só existe um caminho para se livrar do inferno, o nome dele é Jesus. E se nós não abandonarmos os nossos pecados, nós seremos condenados pelo mesmo Jesus ao inferno. E essa é a mensagem cristã. E o diabo quer que você venha numa igreja e diga: esse pastor é extremista, é intolerante. Nós realmente somos intolerantes. E contra todo tipo de pecado, porque nós queremos que o pecador se arrependa e vá ao céu, e não vá ao inferno. Sexta e última coisa, a igreja é descartável. Ele não quer que você se envolva numa igreja. Ele quer que você se perca para sempre. Ele não quer que você participe do reino de Deus. Ele não quer que você participe da igreja, participe das programações, invista o seu dinheiro, vive em comunidade. O diabo não quer isso. Ele quer que você enxergue que você pode ir numa igreja e simplesmente porque você não foi bem tratado, você vai embora e nunca mais volta. Porque é isso que o diabo quer. O que você faz com um copo descartável? Você toma e joga fora. Certo? É descartável. A igreja é feita para o consumo hoje em dia. Eu vou, recebo o que eu quero e vou embora. E se eu não gostei do que eu quero, é como um restaurante. Se a comida não era boa, eu vou embora. Que tipo de relacionamento é esse? Parece uma prostituta. Você paga para ser bem tratado e depois vai embora. O diabo quer que você ache que a igreja é assim. Então, por que tudo isso está sendo feito? Para encerrar com vocês. Por que tudo isso está sendo feito? Porque eles estão se reunindo, porque eles estão lendo a lei de Deus, porque eles estão fazendo um culto de 7 dias, porque eles estão fazendo cabanas, porque eles estão aguardando a vinda do Messias. Eles querem ver o rei deles vindo. Falei para vocês isso. Eles precisam reconstruir Jerusalém, porque é em Jerusalém que vai reinar Jesus. É em Jerusalém que o Senhor irá reinar. Nós estávamos ontem lá em casa lendo o livro de Isaías. Isaías fala constantemente: a lei fluirá de Sião, os povos irão a Sião à adoração. Nós cantamos aqui, vencendo ver Jesus. Por fim, entronizadas as nações a de julgar. Grandes e pequenos com juízo hão de encarar. O Senhor Jesus vai reinar em Jerusalém. E eles querem reconstruir Jerusalém porque eles querem deixar pronta para Deus. Porque nós devemos viver de forma piedosa? Porque, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, nós aguardamos do céu a manifestação do nosso Senhor. Nós vamos viver em igreja, vamos honrar a palavra, nos submeter ao que nós conhecemos, vamos aprender mais sobre Jesus, porque nós estamos aguardando a manifestação do Filho de Deus. Como diz Hebreus, cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Se há 2000 anos o dia estava próximo, hoje está mais próximo ainda. E o relógio do céu está contando. E o despertador vai te lindar. E logo Jesus vai voltar. Como isso impacta a nossa vida? Para encerrar. Precisamos de mente e coração convertido. Precisamos de intelecto encharcado de Bíblia, como uma esponja encharcado de água. Quando nós apertamos, escorre a escritura da nossa mente. E esse escorrer escorre ao nosso coração. Nosso coração é embebecido na palavra. Nosso coração é cheio da palavra. Precisamos de mentes e corações impactados. Precisamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. Não é só saber, mas praticar aquilo que nós sabemos. E às vezes é bom até dar uma desacelerada. Eu estou lendo livro de teologia sistemática. Assim. Para um pouco e lê a Bíblia. Certo? Para um pouco e te dedica à Escritura. Para um pouco e dedica um tempo ao Senhor. Aprende mais. Pratica aquilo que você já sabe. Por último, nós precisamos tornar uma igreja melhor ainda para o Senhor Jesus. Precisamos disso. Precisamos nos tornar uma igreja que ama mais Jesus. Que se esforça mais por Jesus. Que tem um momento de culto melhor. Que nós cantamos mais. Que nós louvamos mais. Que nós aprendemos mais. Nós vamos cantar de novo aqui, José. Pode vir à frente, o Jô. Não sei qual música vocês querem cantar 3 aí, pode cantar 3 de novo. Ou quiser cantar Vencendo Ver Jesus também, tanto faz, como vocês acharem melhor. Nós vamos cantar, fique de pé, nós estamos encerrando. E nós vamos cantar ao Senhor Jesus, e durante os cânticos nós temos o costume de ceiar. Nosso diácono aí, o irmão Jefferson, vai estar ministrando a ceia com a gente.
Você vai vir à frente, você vai cear. Nós vamos cantar. E nós vamos cantar diferente do que nós cantamos antes. Nós vamos cantar mais alto. Talvez antes a gente não sabia as músicas direito. Agora a gente vai saber melhor. Certo? Vamos cantar juntos. Nós vamos cantar em 3, a 3. 3. Nós vamos cantar juntos. E se você é batizado, você vem à frente. Pega o cálice cristal. Isso. Vinho, certo? Cálice cristal, suco de uva. Venha, molhe o seu pão. Bote o seu carne, vamos criar juntos. Também lá atrás, onde está a nossa segurança, o Alan lá cuidando. Atrás dele tem nosso dinheiro, certo? Você pode ofertar lá atrás, colocar seu dinheiro. Talvez Deus está colocando no seu coração de você ofertar nesta manhã. Deus colocou no seu coração, no sermão, não sei. Temos o QR Code, o Pix. Vamos orar aqui, precisamos cantar. Senhor, muito obrigado por esse dia aqui, Deus. Obrigado pela tua palavra. Nós queremos cantar tua nome, Senhor. Nós queremos dizer que só tu és nosso Deus. Nós não temos nada além disso. Nós pedimos ajuda a nós levantarmos a nossa voz.